convido a todos a abrirem a palavra de Deus hoje em Romanos capítulo 16. Eu gostaria de ler com os irmãos o último versículo dessa epístola. Romanos 16, versículo 27. Romanos 16, 27. Assim diz a palavra do Senhor. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Deus, te louvamos, Senhor. O Senhor é o único Deus. O Senhor tem toda a sabedoria. O Senhor é aquele do qual nenhuma das coisas que estão criadas seriam criadas se não fosse a sua vontade. Por causa da sua vontade vieram a existir e foram criadas. Só o Senhor é digno de ser adorado. Hoje, Senhor, como tua igreja, queremos, ao ouvir a tua palavra, render graças a ti. Ao percebermos quem o Senhor é, através da Bíblia Sagrada, através da boca do Senhor, que a gente possa lembrar que devemos dar glória ao Senhor. Guarde os nossos corações e que essa manhã a sua palavra seja aplicada no poder do Espírito Santo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante das últimas letras e palavras da mais destacada das epístolas, né? A epístola aos Romanos. Essa epístola que é uma declaração firme e coerente do Evangelho, onde Paulo ele se sente numa grata obrigação de anunciar o Evangelho na capital do mundo daquela época. Até no capítulo 1, 14 e 15 ele diz que sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós em Roma. E outra vez, aqui no Evangelho, a gente percebe em Romanos que está sendo revelada a maneira como Deus, em sua justiça, justifica o injusto. E a mensagem de Romanos enfatiza um Evangelho que não suporta, então, através disso, a competição de glória. Então a gente percebe que ou Deus é glorificado ou nada deve ser dito. Ou a grandeza e a suficiência está na palavra, ou não se deve ser anunciado nada. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho ele não é feito então para ser aceito pelos descrentes. Só nascendo de novo se pode compreender a beleza do Evangelho da cruz de Cristo e entender que essa verdadeira sabedoria vem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, 23, o apóstolo Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O Evangelho é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, isso faz muito sentido com essas últimas palavras de Paulo. O apóstolo ele está literalmente no final da sua epístola que apresentou o Evangelho de maneira tão sublime, ele está pensando na sabedoria de Deus. Então ele está reservando um atributo para elevar no fechamento de Romanos, e ele diz ao Deus único que é sábio. No final dessa epístola ele precisa lembrar da sabedoria de Deus, e ele diz ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos considerar mais sobre as afirmações do nosso versículo, porque aqui a gente vê que somente Deus é sábio. Essa é uma verdade que não podemos esquecer. Nós percebemos aqui também que a sabedoria de Deus nos move a glorificá-lo. Glória seja dada. E nós vemos também que a glória é através de Jesus Cristo e dura para sempre. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Em primeiro lugar, nós sabemos na palavra de Deus que só Deus é sábio. O Senhor é o Deus da sabedoria. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Em Jó capítulo 12, versículo 12 diz, está a sabedoria com os idosos? Está na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Provérbios capítulo 8, versículo 14 diz, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza.
Irmãos, o que isso reflete para nós? A Bíblia nos diz que Deus é sábio, somente Ele é sábio. O que isso reflete para nós? Se apenas Deus é sábio, nós não devemos aceitar nada como verdade se não estiver de acordo com a palavra sábia de Deus. Precisamos sempre recordar disso, porque ignorar a sabedoria de Deus é ignorar o próprio Deus. Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue analisar a nossa vida e começa a perceber que, em algum momento, existe alguma discrepância entre o nosso viver e a palavra sábia de Deus. E quando a gente lembra que só o Senhor é sábio, essa discrepância precisa ser afastada de nós. E nós precisamos nos adequar à palavra sábia de Deus. Então, se você está envolvido hoje em algum pecado específico ainda, não tente ser mais sábio que Deus. Não pense que poderás manter a sua vida cristã frutífera dessa forma. Quem é que te disse isso? Não foi Deus que te disse isso. E se não foi Deus, a gente tem que parar de ouvir a voz da loucura. Ouça a sabedoria de Deus e se arrependa, porque a nossa vida tem que estar alicerçada conforme a palavra do Senhor, porque o Senhor é sábio. A palavra de Deus diz em Isaías 59, versículo 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós, e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, a gente sabe disso. Deus nos supre com uma sabedoria que nos capacita a termos discernimento entre a verdade e o erro, julgar entre o que é bom e o que é mal. A gente encontra na palavra de Deus alguns exemplos disso. Os bereanos, por exemplo, em Atos 17, no versículo 11, eles eram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez. O que os bereanos estavam pensando? O que eles estavam cogitando? A palavra de Deus é superior à sabedoria dos homens. Eles recebem a palavra de Deus com toda a avidez. Então, a sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana. E eles analisam isso e eles são aquecidos por essa verdade. Examinando as Escrituras, a Bíblia diz, todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Existe um princípio de sabedoria para compararmos todo o procedimento de nossa vida. E esse princípio é Deus. E Deus se revela através de sua palavra. Então está em Deus. Tudo que Ele diz em sua palavra é a sabedoria necessária para moldar o nosso viver. Se alguém chega a nós, isso aqui também é importante, se alguém chega a nós com algumas ideias que aparentam ser sábias, nós precisamos antes recordar, só Deus é sábio. Então eu preciso ver se isso reflete Deus. Porque se não reflete Deus, apesar da aparência de sabedoria, não devo aceitar isso como verdade. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 44, versículo 24 e 25. Aqui o Senhor lembra Israel de um princípio muito claro. Só Deus é sábio e é Deus quem criou os céus e a terra, e não existe outra pessoa, não existe outro ser humano capaz de ter essa sabedoria que Deus tem. E ele esclarece isso no versículo 24, versículo 25, Isaías 44. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Não houve outro Deus que estava comigo. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. Que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. O que Deus está dizendo? Eu sou sábio, Deus está dizendo. Olha para tudo o que eu criei. Olha para a minha criação. A minha criação revela a minha sabedoria. Existe alguém mais poderoso do que eu? Quando você perceber a criação de Deus, a gente deveria, na verdade, lembrar, ao perceber a criação de Deus, que só Ele é unicamente sábio. Porque a Bíblia reflete isso constantemente. O Salmo 104, 24, a Bíblia diz, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. A criação, ela revela a sabedoria de Deus. Provérbios 3,19, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. O profeta Jeremias diz também, em Jeremias 10,12, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Sendo o criador de tudo, aqui em Isaías, ele pode afirmar o versículo 25,
que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. O que Deus está dizendo? Eles não têm poder de prever nada. Essa sabedoria que eles dizem é mentira, porque só eu tenho sabedoria. Eles não criaram nada, é isso que Deus está dizendo. Que faço tornar atrás os sábios, cujo saber convertem em loucuras. Os homens falam sem conhecimento de causa, porque eles são criaturas e Deus é o Criador. Então só o Criador possui sabedoria. Isso nos gera firmeza diante daqueles que produzem as mais diversas fábulas hoje em dia. Impressionante como hoje se levanta tanta sabedoria, se coloca como sabedoria, mas na verdade, se não refletir Deus, que é o Criador dos céus e da terra, essa sabedoria toda é mentira, porque só Deus é sábio. Até alguns podem viver com algum tipo de medo do avanço da ciência, do conhecimento. Ixi, a ciência está avançando, e talvez como se temendo aparecer algum tipo de experimento ou informação que possa invalidar a Bíblia. Alguns podem ficar preocupados por causa disso. Será que daqui a pouco vai aparecer alguma coisa que vai contrária à palavra de Deus e está mostrando que a Bíblia não está certa, que a sabedoria de Deus está falhando? Vamos reforçar novamente. Só Deus é sábio. Precisamos lembrar disso. Quando lhe disserem que um sábio fez uma descoberta que contradiz as Escrituras, não estremeça. Não pense que se trata realmente de um grande homem, mas creia que é apenas um louco, cheio de presunção, que é incapaz de pensar direito. O que a Bíblia diz? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3,4. Esse temor não deveria estar em nós. Nunca irão vencer da sabedoria de Deus. Se a sabedoria é um atributo somente de Deus, o que mais devemos fazer? Devemos buscar mais em Deus essa sabedoria. Vamos abrir em Provérbios capítulo 2. Importante lembrarmos disso. Provérbios começa falando muito sobre sabedoria, a sabedoria personificada, lembrando sempre mais uma vez desse atributo maravilhoso de Deus. Provérbios 2, versículo 4. A Bíblia diz assim: se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Onde é que nós ouvimos a palavra, onde é que nós ouvimos as palavras que saem da boca de Deus? Na Bíblia. É na Bíblia. Se da boca de Deus provém a sabedoria, o entendimento, nós precisamos voltar para a Bíblia para conhecer, para conseguirmos sabedoria. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No lugar de nós perguntarmos para o Google, no lugar de nós acionarmos a Alexa, né, nós deveríamos ir para a palavra de Deus, para buscarmos mais sabedoria, para clamarmos a Deus: Senhor, me faça sábio diante dessa situação, porque só o Senhor é sábio. Jó capítulo 9, versículo 4 diz: Ele é sábio de coração. Isso é, Ele é sábio em sua essência. Se Deus é infinitamente sábio, vamos até Ele à procura de sabedoria, como Salomão fez. Um exemplo de quem buscou sabedoria, Salomão, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, diz: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele vai para Deus para ter sabedoria e poder discernir entre o bem e o mal. Nós devemos fazer o mesmo. Até o texto da palavra de Deus, em 1 Reis 3, no versículo 10, diz que estas palavras agradaram ao Senhor. O Senhor se agrada de nos dar sabedoria. Nós sabemos isso pela palavra de Deus. Nós conhecemos o texto de Tiago 1,5. Se um de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Em segundo lugar, a sabedoria de Deus nos move a glorificá-lo. Paulo, ele escreveu ao final da sua epístola algumas saudações breves aos irmãos. Ele recorda de alguns irmãos que caminhou junto, mas as palavras finais de Paulo são reservadas para Deus. Ao Deus único e sábio sejam dadas glórias. Seja dada glória ao Deus único e sábio. Irmãos, os atributos, aqui no propósito de Paulo, em suas últimas palavras, é estimular os leitores, e assim nós também, a lembrar que a glória seja dada a Deus. Nós lembrando
recordando do poder da sabedoria de Deus, recordando da grandeza do Senhor, nós damos glória a Ele. Foi assim que Ele chegou até aqui. E que sabedoria é essa que o apóstolo Paulo revelou, que Deus possui? É a sabedoria do poder do Evangelho. No Evangelho de Deus se revela a sabedoria de Deus. Os textos anteriores, os últimos versículos, antes do versículo 27, está mostrando isso. Versículo 25 de Romanos 16 diz: aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória. A sabedoria revelada no Evangelho nos move a glorificá-lo, porque o sábio Evangelho faz isso. Irmãos, o Evangelho é a maneira de Deus ser poderoso para nos confirmar. Isso só pode ser sabedoria. O Evangelho traz a expressão poderoso, como o apóstolo Paulo disse antes, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E nós percebemos isso no nosso viver. Onde está a sabedoria que nos faz glorificar a Deus, se não no Evangelho? A sabedoria, a gente pode dizer assim, eu quero em minha vida mais sabedoria para mudar o que está errado em mim e melhorar o meu futuro. Não é assim que as pessoas fazem. Eu preciso de sabedoria para poder ver o que está errado na minha vida, no meu procedimento e melhorar o meu futuro, mudar o meu futuro. O que faz isso? Onde é que eu encontro isso? No Evangelho. Porque o Evangelho é como Deus transforma as pessoas e futuros. Antes do Evangelho, você estava caminhando, peregrinando para onde? Para o inferno, caminhando para a perdição. E Deus te resgatou desse fútil procedimento. Deus te trouxe para si e colocou a sua história enxertada na história da videira, em Cristo Jesus. Ele muda futuros. Nesse sentido, a gente percebe isso. Não que tudo não esteja decretado, mas no ponto do seu viver, as coisas se transformam e você está indo para a perdição, mas Deus te resgata e te leva para o céu. A sabedoria de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é como Deus transforma pessoas e futuros. A sabedoria de Deus nos move então a glorificá-lo. Isso nos lembra, irmãos, que o Evangelho ele não é apenas o ponto de entrada para a vida cristã, ele também é o caminho pelo qual nós prosseguimos, pelo qual nós crescemos com Cristo e de Cristo desfrutamos. Nós glorificamos a Deus por sua sabedoria revelada no Evangelho, porque nós sabemos que essa sabedoria está presente até o final da nossa jornada cristã. Hoje de manhã, quando você acordou, se você tem o Evangelho de Deus, você tem sabedoria que vem do alto. E você pode clamar a Deus por sabedoria. O mundo não pode fazer isso, e por isso que o mundo procura em tantos outros lugares sabedoria. Mas nós que fomos alcançados pelo Evangelho, deveríamos procurar em Deus. E glorificar a Deus por causa do Evangelho. Nós glorificamos a Deus por sua sabedoria revelada no Evangelho, porque nós sabemos que Ele está presente conosco até o fim. De forma prática, então, como é que nós glorificamos a Deus por sua sabedoria em nosso viver cristão? Se você, em algum momento, considerou o pecado como uma opção para você, se você estava vivendo a sua trajetória cristã, mas em algum momento, você considerou o pecado uma opção para você, se em algum momento você flertou com certas coisas que desagradam a Deus, mas a palavra de Deus te segurou, e você preservou a conduta, o que é que você faz? Glorifica a Deus por sua sabedoria. Por quê? Porque não foi a sua sabedoria, não foi a sabedoria dos homens que te preservou, foi a sabedoria de Deus que te preservou. A gente deveria lembrar disso. Você não teria sabedoria suficiente para se manter nos caminhos do Senhor, mas o Senhor, por sua sabedoria, te preserva. E se mesmo caindo em pecado, se você se contaminou, mas em meio ao fracasso e desilusão, você retornou para Cristo. Glorifique a Deus por sua sabedoria. Não foi a sabedoria dos homens que te fez voltar. Foi a sabedoria de Deus. Se você está reconciliado com Cristo, e se você mesmo em pecado é resgatado, e se afasta desse procedimento pecaminoso, é a sabedoria de Deus que te alcançou para você poder perceber o que eu estou fazendo. Como filho pródigo pensando assim, irei ter com meu pai. Caindo em si, esse cair em si, só pode ser feito pelo poder do Evangelho, com a sabedoria de Deus que é revelada nele. Graças a Deus por isso.
Se os seus filhos estão caminhando no caminho do Senhor, o meu filho está amando o meu Deus. O meu filho foi alcançado pelo poder do Evangelho. O que você faz? Glorifica a Deus por sua sabedoria, pela sabedoria de Deus, porque não foi a sua sabedoria humana que os converteu, foi a sabedoria de Deus revelada no Evangelho. Só a sabedoria de Deus. A gente pode trazer os melhores argumentos para os nossos filhos, mas se a sabedoria de Deus não alcançar a vida deles, eles jamais desejarão o Cristo Jesus. A sabedoria de Deus então nos move a glorificá-lo, porque revela o poder do Evangelho que nos alcançou e nos faz capazes de dar glórias a Deus. Isso se resume também aqui nesse versículo de Romanos 16, porque aqui, em terceiro lugar, a gente aprende que a glória é através de Jesus Cristo e dura para sempre. Irmãos, o fato de que Cristo foi feito pecado, mas não conheceu pecado algum, e de forma que Deus pudesse condenar o pecado e salvar o pecador, essa é a mais plena sabedoria, e a gente encontra isso revelado. Quão grande foi a sabedoria que encontrou uma saída para a salvação. Romanos 11:33, a gente pode adorar ao Senhor e glorificar a Deus, como o apóstolo Paulo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por isso, irmãos, não dá para glorificar sem Cristo Jesus. A glória é através de Jesus Cristo e dura para sempre. O meio pelo qual a salvação é aplicada, ela destaca a sabedoria de Deus. Por quê? Porque a salvação é pela fé em Cristo e não por obras. A fé é uma graça humilde, porque conduz para Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo ele diz: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Porque a salvação é uma graça que conduz você para Cristo. E Deus é glorificado quando todas as coisas são conduzidas até Cristo. O que a palavra de Deus nos diz? Filipenses 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Irmãos, em João, capítulo 13, quando Jesus está com seus discípulos, chegando perto também de sua morte, ele tenta explicar cada vez mais que era necessário, que convinha, que ele fosse crucificado, falando cada vez mais disso. E ele está com seus discípulos próximos ali aos momentos da cruz. E em João 13, o traidor é revelado, Judas, que sai do meio deles. Jesus então começa a explicar melhor sobre a sua morte. E o versículo 31 diz assim: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. É bonito isso. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra isso. Seja dada a glória por intermédio de Jesus Cristo. Deus foi glorificado na vida de Jesus. Deus foi glorificado no ministério de Jesus. Deus foi glorificado no sacrifício de Jesus. Quando Jesus ora ao Pai em João 17, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. A glória é através de Jesus Cristo e dura para sempre. Seja dada glória por meio de Jesus pelos séculos dos séculos, amém? Como assim pelos séculos dos séculos, irmãos? Porque Jesus, ele também orou dizendo: eu te glorifiquei na terra, versículo 4 de João 17, consumando a obra que me confiastes para fazer. Irmãos, Jesus consumou essa obra, então toda vez que Cristo é glorificado, Deus é glorificado também. Toda vez que Cristo é exaltado, quando nós exaltamos Cristo aqui na Igreja Batista de Parquelândia, Deus é exaltado também. Precisamos lembrar disso. Ele diz: consumi, eu terminei a obra que me confiaste a fazer, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, irmãos, qual é a pergunta? Sabe quando essa glória vai acabar? Nunca, porque é uma glória eterna, não tem começo e nem fim. A glória de Deus não tem começo nem fim. Não existe um dia sequer que Deus não seja glorificado, não seja exaltado, porque Ele é glorificado por meio de seu Filho, Jesus Cristo. E Cristo nunca deixará de ser glorioso. Daniel capítulo 2, versículo 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus,
que Daniel está dizendo? Glória seja dada a Deus. E ele continua, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso proceder, e nós sabemos que só o nosso Deus é sábio, que Deus é glorificado por intermédio de seu Filho, que a palavra de Deus diz em Isaías 53, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, e Cristo foi o servo sofredor e obedeceu do começo ao fim, dando glórias a Deus, não se queixando de seu Pai. O que a gente percebe? Nós precisamos lembrar dessas verdades para que quando nós vivamos momentos mais difíceis no nosso viver, quando nos falte alguma coisa, a gente se lembre que a glória é por meio de Jesus Cristo. E se Cristo sofreu e glorificou o Pai, eu também devo glorificar. Então, irmãos, que nessa manhã o Senhor nos faça refletir nisso. Senhor, a minha vida pode estar difícil, pode estar faltando alimento na minha despensa, mas nunca me faltará Jesus Cristo. E se Jesus Cristo é glorificado, e assim o Pai é glorificado nele, seja dada a glória a Deus. Ele me basta. Essa sabedoria o mundo nunca vai entender, mas nós experimentamos, todos nós que estamos em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos conduza cada vez mais nessa sabedoria. Nosso Deus, obrigado por Tua palavra, te agradecemos pelo Senhor cuidar de nós. Sustenta o Teu povo, Senhor. Nos faça lembrar que só o Senhor é sábio, Senhor. Não existe sabedoria fora de Ti. Nos faça lembrar, Senhor, que essa sabedoria nos faz Te glorificar. Glórias sejam dadas ao Senhor. Através de Jesus Cristo, Senhor, porque como podemos Te glorificar sem Jesus? E que nos faça lembrar que é para sempre, Senhor, de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos. Sejas glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém.